Olá, muito buenos dias, professores. Eu sou Maria Eugênia Gomes, eu sou assessora pedagógica da Editora Ednumen e hoje me encontro nessa missão maravilhosa de dividir um pouquinho com vocês algumas experiências didáticas e falar sobre a BNCC e as metodologias ativas. Vamos começar? Muito bem, professores. Então vamos falar um pouquinho sobre a BNCC e as metodologias ativas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que consiste este documento, de que maneira a gente precisa fazer algum tipo de adaptação às nossas aulas ou à nossa rotina pedagógica. Combinado? Muito bem. Então, o que nós vamos ver agora é o que é e o que quer essa BNCC. Primeiro de tudo, a gente precisa entender a nomenclatura, professor. Então, veja, acompanhe comigo. BNCC, Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional, ela busca regulamentar os conteúdos mínimos que devemos ter na hora de compor os nossos conteúdos, certo? Bom, baseado em que está baseada a Base Nacional Comum Curricular? Em competências gerais e competências específicas para cada uma das matérias. Bom, as competências gerais, elas são iguais para todos. Veja, acompanhem comigo, professor. Na verdade, o que essas bases, essas competências gerais nos propõem? Elas vão falar exatamente sobre 10 pequenos requisitos que se espera que todos os professores, em todas as matérias, trabalhem. Vamos ver rapidamente um a um, exemplificando? Por exemplo, a ideia da Base Nacional Comum Curricular dentro dos conteúdos gerais, eu gosto muito de entendê-lo como uma teoria chamada Golden Circle. Vejam aqui, a ideia do Golden Circle é sempre trabalhar, vejam, acompanhem comigo, professor, a ideia do Golden Circle é sempre trabalhar a parte não o que, nem como e nem o porquê. O que eu quero dizer com isso, professor? Durante muito tempo, os produtos eram vendidos como? Os produtos eram vendidos pelo que eles eram. E, na verdade, o que realmente hoje a gente percebe que é usado é por que eles são vendidos. Eu vou dar um exemplo na prática e vocês vão perceber como é que isso acontece no nosso dia a dia e de que maneira nós podemos colocar isso dentro da nossa prática diária. Então, em uma das minhas viagens, eu retirei aqui uma reportagem de dentro da revista Azul. E o que nós temos aqui, professor? Exatamente a prática desse Golden Circle. O porquê e não o que eu estou vendendo. Aqui eu tenho uma reportagem que vai falar sobre os novos telefones da Samsung. E que, na verdade, como que a assessora coloca? Que em vez de dizer que a câmera tem uma resolução de tantos megapixels, explicamos que ela serve para guardar os grandes momentos da vida. Então aqui temos mais um exemplo do que se vende é o porquê e nem o quê. Então vamos pensar juntos. Na sua opinião, isso é muito importante, professor. Por que é importante a sua matéria? Para que esse conteúdo deve servir? O que efetivamente o seu aluno pode fazer com ele? Onde que ele vai poder usar e de que maneira o que você, professor, vai ensinar pode transformar esse seu aluno? Então, pensando um pouquinho sobre isso, eu gostaria que vocês pensassem junto comigo, né? Por que é tão importante estudar matemática? Por que é importante, professor, estudar geografia, ciências, política, sociologia, filosofia e, no meu caso, espanhol? Por quê? Porque é exatamente essa transformação que a minha matéria pode causar que é o que importa durante a nossa prática didática. Então, vamos lá. Como eu comentei com vocês, é o porquê das aulas que deve nortear a sua prática pedagógica. Agora, entendendo isso, vamos passar um pouquinho sobre a BNCC. Dando uma olhadinha nos quadros, a gente pode verificar que a BNCC, dentro das competências gerais, ela entra o conhecimento, ela entra o pensamento científico crítico, repertório cultural, comunicação,
cultura digital, trabalho e projetos de vida, argumentações, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e também responsabilidade e cidadania. Vamos ver juntos alguns exemplos. Olha só, gramática indutiva. Bom, vamos ver junto alguns exemplos. Quando a gente fala sobre o pensamento científico e crítico, na verdade, o que a gente quer? É que o professor ele consiga ensinar o seu conteúdo e que ele sirva para uma prática geral. Quando a gente vai falar sobre repertório cultural, vejam só, eu trago aqui alguns exemplos. No repertório cultural, a gente vai trabalhar a cultura em geral e fazer uso dessa parte que fala sobre conhecer novas e diferentes manifestações artísticas e culturais para que o aluno seja capaz de entender essas diversidades. Então, eu trago aqui um exemplo de materiais que trazem como mote, como uma estrutura de começar a trabalhar alguma coisa através de uma apresentação de atividades onde eu mostro como que é a cultura em outros países, certo? Quando a gente trabalha o próximo componente cultural, que é a comunicação, eu desejo que o aluno seja capaz de utilizar diferentes linguagens para se expressar a partir de informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentimentos que levem a um entendimento mútuo. Vejam só, quando eu trago atividades que mostrem para o meu aluno que ele pode se comunicar por meio de expressões, pode se comunicar através de gestos, que ele pode se comunicar através de gestos. Isso é outra forma de trabalhar com os nossos alunos a comunicação. Vamos passando adiante. Cultura digital. Quando a gente fala sobre a cultura digital, o que a BNCC quer dizer? Ela trabalha com a ideia de que nós, professores, durante a nossa prática pedagógica, devemos ensinar e estimular ao nosso aluno que ele faça uso desses meios digitais que existem no nosso dia a dia. Não podemos negar mais que o professor não pode proibir o uso de uma cultura digital. É certo que a gente não pode permitir que o aluno use de forma abusiva um celular em sala de aula ou que ele só trabalhe com a parte digital. Porém, a gente precisa fazer uso dessa cultura digital e estimular o nosso aluno que ele faça uso, mas de forma adequada, instruindo, por exemplo, sobre quais são os sites indicados, como ele tem que fazer uma pesquisa, quais são os melhores locais aonde ele pode pesquisar, identificar o que é uma fake news, o que não é, ter consciência sobre o uso digital. Essa é uma das competências gerais da BNCC. Quando falamos sobre a competência número 7, o que nós percebemos? A BNCC busca preparar esse aluno para o trabalho, para uma vida futura, e que ele possa entender dentro do seu dia a dia o que ele deve seguir e como que ele vai trabalhar a parte de formação pessoal para a sua formação profissional. O argumento número 7, ele vai trabalhar a argumentação. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, formular e negociar para defender ideias, pontos de vista, com base em direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável e ética. Vejam esse exemplo que eu coloquei para vocês, professores, e vamos conversar sobre ele. Essa aqui é uma atividade onde nós vamos trabalhar com as crianças, com os pequenininhos, sobre temas, e aqui o meu exemplo é de espanhol, temas gramaticais, hay que, tienes que, debes, mas o que é a base? São temas ecológicos. E aí sim, vamos conversar um pouquinho, professor. Quando a gente tem um exemplo como esse, aonde nós vamos trabalhar com os alunos a consciência ecológica, nós vamos trabalhar os hábitos, vamos também formar cidadãos, vamos nos preocupar em que esse aluno
quando ele vai estudar qualquer estrutura, seja uma estrutura gramatical, aqui a gente pode estar trabalhando, por exemplo, professores de ciência, trabalhando reciclagem, artes pode trabalhar junto com você. E nesse trabalho em conjunto, o que efetivamente o professor tem que pensar? Que nós vamos trabalhar conteúdos, porém não podemos deixar de trabalhar também a formação pessoal do nosso aluno. Próxima competência geral, autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, compreender, autoconhecimento, autocuidado. Conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se, cuidando da sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e a dos outros com autocrítica, capacidade de lidar com elas. Então, aqui eu trago um exemplo aonde nós trabalharemos vocabulário, por exemplo, o professor de inglês e de espanhol pode trabalhar vocabulário de prática esportiva, hábitos e trabalhar não apenas gramática, léxico, mas também a parte de consciência. Vejam só, professores, quero conversar um pouquinho com vocês. Esse é um grande momento em que nós, professores, não podemos perder a oportunidade de formar os nossos alunos. Quando eu trabalho, como exemplo que eu acabei aqui de dar para vocês, né? Atividades onde o aluno tenha que repensar os seus hábitos, onde ele tenha que tomar consciência sobre é bom comer um sanduíche ou é melhor praticar alguma atividade física ao ar livre. Vejam comigo, eu não estou apenas trabalhando gramática, eu estou trabalhando com eles consciência. E nos dias de hoje, este tema é muito importante. Porque o que nós percebemos é que nossas crianças, nossos alunos, precisam aprender também ao autocuidado. Eles precisam entender o que é bom para eles e o que não é bom para eles. E isso nós podemos fazer. Quando, por exemplo, numa aula de matemática, eu vou colocar o percentual de açúcar dentro de determinados produtos. Eu vou trabalhar a teoria, mas eu também vou trabalhar a parte de formação. Eu tenho certeza que quando os alunos se derem conta que tal hábito não é algo bom para ele, mesmo que isso seja durante uma atividade de porcentagem de matemática, eles vão ter uma mudança de hábito. E isso, ao longo dos anos, nos permite, como professores, educar e transformar também. Vamos para a próxima habilidade. Falamos agora aqui sobre empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Qual é o objetivo? Qual é o porquê que nós temos que trabalhar isso durante a nossa prática pedagógica? Para que o aluno seja capaz de respeitar e promover o respeito com os outros, com os direitos humanos, com acolhimento, valorização da diversidade sem preconceito de qualquer natureza. Então, aqui eu trouxe um exemplo onde nós vamos trabalhar a cultura, falando sobre la mujer latina e também falando sobre temas como, por exemplo, o trabalho, de que maneira a mulher se insere dentro do trabalho. Mas vejam só, professores, pensem junto comigo agora. Quando a gente fala sobre essa temática que seria a empatia e a cooperação, o que nós temos como professores? Nós temos que promover durante todo o nosso dia a dia, durante as nossas práticas pedagógicas, momentos em que esse aluno seja capaz de se colocar na posição do outro. Isso, por exemplo, numa atividade de geografia, falando sobre as dificuldades que agricultores têm, ou vamos falar de um tema super atual, o grande problema que os pescadores terão por conta de uma mancha de óleo que surgiu na nossa costa brasileira. Quando eu faço o aluno entender que isso não apenas vai prejudicar os animais, a natureza, o meio ambiente, mas também a relação profissional com os pescadores e que isso tem consequências também no nosso dia a dia, fazemos com que ele se coloque na posição do outro, nós vamos trabalhar a empatia, sem deixar de falar, por exemplo, química,
a composição do óleo e que ele não... Por que é tão difícil retirar o óleo de dentro de cima dos animais? Ou qual é o grande problema que isso traz para a nossa saúde com a intoxicação? Podemos aproveitar essas temáticas que são atuais, que estão dentro do nosso cronograma e, para isso, também trabalhar as competências gerais. Vamos agora ver a última competência geral. Quando a gente fala sobre responsabilidade e cidadania, vejam bem aqui. Aqui eles estão falando sobre agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Para quê? Qual é o porquê de eu trabalhar uma habilidade como essa? Tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Aqui eu trouxe um exemplo de atividades onde ele vai promover espaço para ações, aonde eu vou dar a oportunidade desse aluno pensar em atividades como voluntariado, aonde eu posso trabalhar sobre consciência meioambiental e facilitar para o aluno, quem sabe, uma oportunidade de também fazer parte de tudo isso. Então, veja, professores, quando comentamos sobre essa habilidade, né, a responsabilidade ética e cidadania, né, a parte de cidadania, prestem atenção em mim. A gente percebe que não apenas estamos trabalhando competências gerais, mas, mais uma vez, estamos formando cidadãos. E com toda essa atividade, onde respeitamos essas 10 competências gerais, o que a gente tem? Um cidadão ético, crítico, sociável, empático e que vai saber utilizar tudo aquilo que estamos ensinando no nosso dia a dia dentro da sua vida, do seu cotidiano, da sua vida profissional. Por isso que, quando a gente vai olhar agora com bastante atenção, o que resumidamente a BNCC nos pede quando ela trabalha com as competências gerais? Ela pede que todo esse conhecimento seja possível para desenvolver habilidades que permitam que esse aluno seja capaz de resolver problemas reais, problemas do seu dia a dia, mas de uma forma autônoma e ética. Também promove a colaboração com a sociedade. Faz com que o aluno seja capaz de valorizar e respeitar as diferenças culturais. Ser capaz de cuidar-se, e aí a gente fala sobre aquela competência sobre o autocuidado, como também cuidar do meio em que ele vive. Compreender que compreender que é importante ele se posicionar de uma forma crítica frente às adversidades que a vida vai lhe trazer, mas sempre com uma postura ética e correta. Enfim, o que a BNCC deseja? Eu gosto demais dessa tirinha da Mafalda. Ela deseja exatamente o que a Mafalda nos conta. Então, aqui no primeiro quadrinho diz: mi mamá, me mima, mi mamá, me mima, porque estão trabalhando o ditado. Mi mamá, me mima. Mafalda se levanta, cumprimenta a professora e diz: le felicito, senhorita, veo que tem usted uma mamá excelente. Então, a Mafalda vai e fala para a professora: muito bom, parabéns, sua mãe é maravilhosa, é excelente. Contudo, o que a Mafalda deseja? O que todos nós desejamos. Já é hora, por favor, de que nos enseñes coisas realmente importantes. Enfim, vejam só, professores, o que a Mafalda deseja? A mesma coisa que a BNCC. A Mafalda deseja que o que a gente ensine seja realmente importante e relevante para a vida desse aluno. Bom, entendendo um pouquinho, de uma maneira geral, essas 10 competências que norteiam todas as disciplinas e norteiam todos os anos, ou seja, educação infantil, fundamental, primeiros anos, últimos anos e o ensino médio, entendendo que a nossa função como professor vai além das contas, que vai além da teoria, a gente deseja efetivamente que a nossa educação seja transformadora e formadora.
Porém, agora a gente veio para falar um pouquinho sobre as metodologias ativas. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Fazendo esse panorama geral que nós fizemos agora, falando sobre as competências gerais da BNCC, eu quero propor para vocês uma brincadeira. Vamos montar um projeto juntos, aonde eu trago várias ideias de trabalhar diferentes metodologias ativas juntas. E vou fazer os links junto com as competências gerais da BNCC. Combinado? Então vamos lá. Metodologias ativas e a BNCC. Observem esta imagem. É muito importante a gente entender quem são esses nossos alunos. Qual é a característica de cada um desses alunos? E veja, atualmente, quando a gente fala sobre o professor é digital e analógico e o aluno é digital. Vejam só, professores, observem. Nem sempre o nosso aluno é só digital. Nem sempre o nosso aluno é só atividades de televisão, internet. Esse nosso aluno pode ser também musical. Ele pode ser um aluno que gosta de música. Esse nosso aluno pode ser um aluno que, além de gostar de música, ele também gosta de leitura. Não é porque ele usa os meios digitais que ele não goste também das coisas tradicionais. Nós sabemos, professor, que temos alunos que são sinestésicos, que eles precisam desenhar, escrever, enfim. Temos alunos que não, que são mais tímidos. Esses não gostam de exposição, mas eles são muito bons na hora, por exemplo, de desenhar. Temos alunos que são auditivos e por isso que as nossas práticas pedagógicas devem contemplar não uma única atividade. Agora eu só vou trabalhar com informática, ou só vou trabalhar com música, ou só vou trabalhar com produção e desenho escrito. O nosso aluno, ele é complexo. Esse nosso aluno tem vários gostos. E por isso que é muito importante nós, como professores, identificarmos qual é a característica geral daquele grupo, qual é a característica individual dos nossos alunos e respeitar nas atividades cada um desses grandes potenciais e levar adiante, enfim, e fortalecer ainda mais o que cada um tem de melhor. Então, entendendo um pouquinho como são esses nossos alunos, é muito importante também, professor, entender como somos nós, professores. Somos professores que temos que correr contra o tempo, somos professores que temos atividades burocráticas como ficha, chamada, livro, somos professores que também usamos a parte analógica do ensino, a parte tradicional, mas também temos que proporcionar para esse aluno atividades que o levem além e, por fim, nunca podemos esquecer que o nosso aluno é o nosso grande objetivo. Então, veja, professor, entendendo um pouquinho agora, juntos aqui, entendendo um pouquinho como é esse nosso aluno, sabendo dizer que esse nosso aluno, ele tem suas peculiaridades, ele tem as suas características pessoais. O próprio grupo também, porque muitas vezes acontece que nós vamos preparar uma aula, temos 5 turmas e nas 3 primeiras funcionam e nas últimas 2 não. Por quê? Se a metodologia era a mesma, o roteiro era o mesmo, a atividade era a mesma. Porque quem sabe cada grupo tem um perfil diferente. Então é muito importante nós como professores, e esse professor complexo e completo, ele precisa entender que as adaptações são necessárias. Ou seja, quando a gente vai falar sobre o futuro, muitos se perguntavam, não? Agora com a era digital, com os e-books, com os materiais digitais, notebook, computador, iPad, o livro vai desaparecer? Não. A gente acabou de verificar isso, que não, esse livro não vai desaparecer. Ele será um grande apoio ainda para toda a nossa prática pedagógica. Então vamos lá, professor. Tendo já isso muito claro, o que eu quero convidar vocês para estar comigo nesses próximos minutos, horas, enfim, eu quero convidar vocês a trabalharem um pouquinho comigo uma ideia de como nós podemos trabalhar as metodologias ativas
dentro de um projeto. E aos pouquinhos, o que eu vou fazer? É claro que, como eu comentei com vocês já no início, eu sou da área de espanhol, trouxe um exemplo da minha área, mas vamos conversando juntos e eu vou tentando trazer novas experiências ou ideias. E aí, se vocês quiserem depois participar e colocarem perguntas, ou quiserem também colocar como uma ideia nova de como trabalhar determinado tema ou determinada atividade, isso vai ser super positivo, certo? Bom, então vamos lá. Vamos aproveitar essa 10ª habilidade como base. Então, eu vou trabalhar a responsabilidade e cidadania, fazer com que os alunos pensem na sustentabilidade e trouxe o exemplo que é daquele livro do Espaço Joven, que vai trabalhar sobre análise de uma imagem e comentar sobre as ações. Então, vejam só. Como que eu vou trabalhar esta imagem, que era uma atividade para o aluno fazer uma prática oral, e desenvolver com ele uma metodologia, um projeto, uma atividade utilizando várias metodologias ativas. Então, vamos lá. Prestem atenção nesta imagem e a gente já vai conversar um pouquinho com ela. O que vocês observam, né? Qual é o grande problema que essa imagem tenta nos transmitir ou nos faz pensar sobre? Então, vejam só, professores. Quando a gente olha essa imagem, então aqui dá para vocês perceberem, eu tenho pessoas, essas pessoas estão recolhendo lixo e eu, claro, todo projeto, toda atividade que eu for fazer com os meus alunos, ele já tem que vir mais ou menos desenhado desde casa. Não quer dizer que esse aluno ou essa turma, durante a discussão, possam trazer uma ideia diferente para serem trabalhadas. Não há nenhum problema. Mas eu já tenho que levar mais ou menos um norte para a minha sala de aula. Então, o que eu pensei aqui? Aqui eu pensei em trabalhar com esses alunos que eles fizessem uma análise da imagem, verificassem e me descrevessem o que eles estão vendo e tentasse levá-los a pensar em qual seria o maior problema que hoje nós encontramos em regiões perto de rios. Há um problema muito sério que nós temos dentro das cidades, que é o uso excessivo do plástico. Bom, então, vejam só, vamos começar a trabalhar sobre Problem-Based Learning. Essa é uma das metodologias ativas que a gente vai tocar no dia de hoje, que é uma atividade baseada em problemas. Então, qual foi o grande problema que isso é muito importante, junto com a minha turma, encontrei? Nós encontramos que o grande problema é o uso excessivo do plástico dentro da nossa rotina. E aí vem a minha parte como uma professora. Eu vou lançar como podemos mudar essa rotina. Este vai ser o meu problema. Esta vai ser a minha dúvida que eu vou plantar com esses meus alunos para que eles pensem. Vejam, no meu caso, eu tenho uma linha de trabalho que eu desejo na área de espanhol. Mas aqui eu poderia estar trabalhando a parte de ciências, biologia. Trabalhar, por exemplo, atividades sobre formação humana, onde o aluno tem que pensar sobre o que é que efetivamente nós fazemos no nosso dia a dia e onde usamos tanto esse plástico. Será que é possível reduzir e trazer esse problema, essa problemática, para que os alunos criem hipóteses, para que eles criem soluções para esse grande problema? Então, eu posso pedir para que esses alunos pensem em como é o seu uso de plástico dentro da sua rotina. Pedir para que eles nos tragam de casa informações como, ao supermercado, eu faço tudo quando eu vou no supermercado, eu trago a sacolinha, todos os alimentos, muitos vêm em plástico, e fazê-los pensar sobre, será que isso é necessário? Será que temos formas alternativas? Quais seriam as soluções, como, por exemplo, desenvolver uma ação dentro da comunidade onde se promova o uso de ecobags ou de bolsinhas onde o aluno vá ao supermercado e, em vez de usar uma sacolinha plástica, sempre use essa bolsinha. Fantástico! Eu posso me juntar com artes
e pedir que a escola, cada aluno crie a sua própria ecobag, a sua própria bolsinha ecológica, para que ele incentive em casa. Ele pode fazer um grande desenho, uma arte, uma pintura. Vejam, eu saí do espanhol, mas eu também trabalhei ciências e eu também vou me comunicar com artes. Um exemplo. Então, veja, nós trabalhamos atividade baseada em problemas. Atividade baseada em problemas nada mais é do que eu, como professor, lançarei um problema e faço com que esses alunos pensem sobre eles. Mas, quando eu falo, uma coisa interessante, quando eu falo sobre metodologias ativas, é muito importante eu entender que não é porque eu vá utilizar uma que eu tenha que abrir mão de outra. Então, por exemplo, nós iniciamos esse projeto com um problema. O grande problema era pensar sobre o uso excessivo do plástico na nossa rotina. Eu vou fazer com que esses alunos pensem sobre como encontrar ações e soluções para evitar esse uso excessivo. Porém, eu vou lançar mão da aula invertida. Então, o que eu tenho? Eu já usei atividade baseada em problema, mas eu quero que esse aluno, antes da minha aula, já venha sensibilizado para trabalhar a parte do plástico. Então, o que eu tenho aqui? Mais uma metodologia ativa. Antes da aula, eu vou pedir ao aluno que procure. Eu posso dar a ele sugestões de links e vídeos para que ele consiga também criar e se formar em cima daquele pensamento. Eu, professor, posso indicar para ele já alguns sites. Vejam só, professores, o que é muito interessante vocês saberem. Hoje em dia, as informações dentro da mídia digital, elas estão aí para todos. Nós temos hoje uma facilidade de encontrar respostas instantaneamente. Aquilo que antigamente a gente precisava, deixa eu tentar me lembrar como é que era, deixa eu tentar me lembrar, e passava dias, ou ia para uma enciclopédia. Hoje o aluno está com dúvida, digita no Google, por exemplo, e tem lá a sua resposta. Então, o que acontece? Eu, como professor, também tenho que ensiná-los a procurar. Eu tenho que indicá-los sites interessantes, fidedignos, que não vão trabalhar uma mensagem distorcida. Então, dentro da aula invertida, como eu coloquei aqui, na hora que o professor ele pode criar os seus vídeos e colocar à disposição dentro de uma sala de aula, e aí a gente pode falar sobre recursos como o Google Classroom, nós podemos trabalhar sobre plataformas, o Padlet, enfim, vários instrumentos com que eu possa deixar aquele material à disposição do aluno. E se eu já deixo alguns links pré-selecionados, eu vou ter o cuidado de que esse aluno não vá pesquisar em lugares que não sejam bons. E posso também trabalhar sobre a importância de trazer informações e de buscar informações em locais adequados. E isso a gente pode trabalhar aqui. Lembrem-se uma competência geral que falava sobre cultura digital, a número 5? Pois bem, aqui é uma grande oportunidade de pôr em prática essa competência. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre Flipped Classroom, sala de aula invertida. Eu continuo com aquele meu problema, que é a base do nosso grande projeto, que é o uso excessivo do plástico na nossa rotina. Mas eu quero trabalhar com eles aula invertida. Então, já trabalhamos em metodologia ativa o conceito de atividade baseada em problemas, e agora vamos falar um pouquinho sobre a Flipped Classroom. Deem uma olhada neste gráfico, que nos coloca exatamente o contraponto entre a aula tradicional, aonde o professor dá o conteúdo, mas não tem a certeza se todos estão entendendo naquele momento, e o aluno, sozinho, precisa pôr em prática aquilo que estudou. Esse é o formato da aula tradicional. Contudo, quando a gente fala sobre a sala de aula invertida, o que nós trabalhamos? Este momento em que o professor aqui estava dando aula e passando conteúdo,
Eu dou para o aluno estudar um pouco em casa, se preparar para a sala de aula. E lá, o que eu vou trazer? Eu vou trazer esse aluno já preparado para uma prática em sala de aula. Então, professor, vamos pensar um pouquinho sobre esse novo formato de sala de aula. O que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês observem que quando eu, professor, permito que esse aluno estude em casa, se prepare em casa, eu respeito o seu tempo. Nem sempre o aluno ele consegue de imediato, como acontece na aula tradicional, ele consegue de imediato a captação daquele conteúdo. Quando eu trabalho com a sala de aula invertido, eu como professor tenho uma grande vantagem. Esse aluno já vem preparado para tirar as suas dúvidas, para distribuir conteúdo, para repartir com os demais algo que ele conseguiu com autonomia, mesmo que eu tendo direcionado alguns links, favorecido algum material para que ele estude, mas eu respeito o seu tempo, eu respeito a sua vontade de aprender mais. Quantas vezes eu me lembro muito bem quando eu comecei a trabalhar com internet e eu iniciava uma pesquisa e dessa pesquisa surgiam os hiperlinks, novas palavras e a vontade de pesquisar mais alguma coisa e aquilo me chamou a atenção e quando se passou quase uma hora, eu já nem mais me lembrava qual era a palavra inicial. Isso acontece também com esses nossos alunos, mas a gente tem que tirar proveito disso, porque pode ser que eu indique um link ou uma matéria para que ele estude e ele sinta vontade de procurar mais, de ir além. E isso é super benéfico, porque na hora que eu colocar essa atividade em prática com os amigos, com os colegas, ele vai poder trazer todo aquele novo conhecimento. Então, enquanto que na aula tradicional nós tínhamos um conteúdo para ser dividido para todos os alunos, quando eu trabalho a sala de aula invertido, eu vou trabalhar o aluno trazendo um conteúdo prévio já, ok? Praticamente entendido ou já com as dúvidas definidas, mas eu vou também trazer múltiplos conhecimentos que vão se agregar ao novo e grande grupo. Mas o que é importante a gente entender? É muito importante entender que a sala de aula invertida não é simplesmente pesquise em casa e traga para o grupo. Existem etapas para a sala de aula invertida, onde a gente vai ter o aluno estudando e realizando a pesquisa em casa antes. Eu vou ter a atividade onde o aluno vem para a sala de aula e que ele precisa se dividir primeiro. Isso é importantíssimo, professor. Entender que o aluno primeiro tem que trabalhar em pequenos grupos, ter espaço para dividir e compartilhar. Então, é importante ele trabalhar e ele tenha espaço para dividir, para compartilhar aquele conhecimento. Porque de nada adianta eu permitir que ele em casa estude tudo que ele quiser e tudo aquilo que eu indicar, se aquele conteúdo não vai ser dividido. Se aquela dúvida ou aquela hipótese ou aquela ideia maluca que surgiu na cabeça desse aluno enquanto ele estava estudando, é nesta atividade com os pequenos grupos aonde o aluno vai poder dividir, compartilhar. Então, a aula invertida tem 3 etapas. A antes, a durante, que é em pequenos grupos, e depois o professor em um grande grupo. Isso também é muito importante, professor. O aluno divide com seus pequenos grupos, tira as suas dúvidas e a partir de então, o que a gente vai ter? Vejam só, o trabalho com o grande grupo, aonde vai ser a parte colaborativa. Então, pensem aqui comigo, professores. Se eu permito em sala de aula que esse aluno trabalhe de forma individual, em casa, individual, que depois em sala de aula ele vai trazer as informações para serem divididas em pequenos grupos e que depois eu permita com que o grande grupo, divida-se as opiniões,
se passem adiante as dúvidas e permita com que eles troquem ideias, para que eles possam, sim, depois de um trabalho como esse, compartilhar o conhecimento. Então, voltamos ao nosso problema, que era o uso excessivo do plástico. Porém, o que eu queria comentar um pouquinho mais ainda sobre a taxonomia de Bloom, isso é bem importante. Professor, analise comigo este quadro. Quando eu trabalho, antigamente, né, a taxonomia de Bloom, eu acabei falando bastante sobre a taxonomia de Bloom, pode ser que alguns ainda não estejam familiarizados, a taxonomia de Bloom são o que eu desejo que esse aluno aprenda, ou quais são as habilidades que eu quero que esse aluno tenha para que ele chegue do pensamento mais baixo, da parte mais fácil, para que ele chegue a efetivamente a absorção de um conteúdo. Então, a taxonomia de Bloom, ela traz o seguinte: primeira fase, que é a mais fácil, seria recordar a matéria. Depois, entender essa matéria, a gente fala quando recordar, a gente pode falar sobre memorizar, compreender essa matéria, depois aplicar, ou seja, colocá-la em prática, sabendo resolver fórmulas, entendendo o enunciado de um problema e a partir desse problema ele consiga aplicar as fórmulas e as regras aprendidas anteriormente. Que esse aluno seja capaz de analisar, avaliar e criar alguma coisa, né? Então, quando a gente fala sobre a taxonomia de Bloom, a gente vai desde a fase mais fácil, tranquila do aprendizado até a compreensão efetiva. Vamos observar como que seria uma aula normal dentro da taxonomia de Bloom. Uma aula normal, o professor em sala de aula vai fazer o papel mais fácil, que é ensinar o aluno, vai dar as fórmulas, o aluno vai recordar, compreender e até mesmo ele pode aplicar. Mas normalmente o que nós fazemos? Nós levamos a esse aluno um conteúdo, explicamos esse conteúdo em sala, damos algumas atividades para que ele se recorde, veja se eles entendem. Por exemplo, português, conjugação gramatical. Eu vou lá e eu vou explicar para esse aluno quando que o verbo termina em ar, quais são as terminações, os sujeitos, e vou fazer até algumas atividades dentro de um texto, ele precisa ler, preencher a lacuna, verbo no infinitivo. Mas isso é o que nós fazemos no início. Essa é a base da taxonomia de Bloom que nós fazemos nas aulas tradicionais. E o que normalmente acontece? No final, a gente vai dar para o aluno produzir um texto, ler e criticar e desenvolver ou criar uma solução. Então, nós deixamos para o aluno sozinho em casa a parte mais difícil do aprendizado, de acordo com a taxonomia de Bloom. Acompanhe comigo agora como que vai acontecer dentro de uma sala de aula invertida. Dentro da sala de aula invertida, o que o professor vai fazer? O professor pediu para que o aluno estudasse em casa. O professor deu para o aluno atividades para que ele compreendesse o conteúdo, para que ele aplicasse esse conteúdo. E a sala de aula, a prática nossa, vai ser de verificar se isso aqui realmente aconteceu, se ele entendeu, se ele tem dúvidas, aonde eu posso auxiliar, e aí sim, o aluno junto com o professor em sala de aula, ele vai fazer e orientar a análise, a avaliação e até mesmo a criação de alguma coisa dentro do que ele está ensinando, certo? Bom, então conversamos já sobre a taxonomia de Bloom, falamos sobre a aula invertida, verificamos os passos que precisam ser respeitados para que essa aula invertida aconteça com bastante propriedade. Mas vamos voltar um pouquinho sobre aquele nosso problema, certo? Então vejam só. Aqui eu tenho o meu grande problema. Quem é esse grande vilão? Por algum motivo, eu faz de conta, né, que a turma se reuniu. Então vejam só, professores, vamos fazer de conta assim, que eu dei para esses alunos alguns links, eu dei para esses alunos algumas imagens,
Essas imagens e esses links foram analisados, trouxe o problema para ser discutido no pequeno grupo, trouxe o problema para ser discutido no grande grupo. Então, depois de todo esse trabalho que eu tive antes, esse meu grupo, que já está preparado, que entendeu, que fez pesquisas, chegou à conclusão que o canudo plástico é o grande vilão. Porque eles leram reportagens, porque eles viram reportagens na televisão, porque eles trouxeram isso, porque talvez pela 10ª competência geral, né, a empatia e a parte de entendimento socioambiental, eles perceberam que isto pode ser uma coisa que está relacionada à sua rotina, que é um uso excessivo do plástico, e o canudo é plástico, e que eles vão desenvolver uma ação para que esse canudo não seja mais algo da sua prática diária. Eu transformei o pensamento desse meu aluno em algo crítico. Ele entendeu que o canudo, com toda essa linha que a gente fez juntos, ele entendeu que o canudo é o grande vilão. Então, com isso, chegamos à conclusão. O canudo sendo o grande vilão. Alguns dos meus alunos trouxeram algumas imagens, outros alunos trouxeram atividades onde fala sobre o grande problema que o plástico tem causado, e a partir desse problema, desse trabalho colaborativo, eu vou desenvolver com esse meu aluno fazer uso de mais uma das metodologias ativas, que é o ABP. Então vejam só, professores, o que significa essa sigla? ABP, Atividade Baseada em Projetos. Então acompanhe aqui comigo. O que eu quero que esse aluno faça? Eu quero que esse aluno tenha consciência de que há um grande problema com o uso excessivo do plástico. Trabalhamos a metodologia ativa da aula invertida, e esses alunos trouxeram figuras, trouxeram reportagens e falaram que realmente hoje um dos grandes problemas e que eles poderiam evitar seria o uso excessivo do canudo. Então chegamos à conclusão que o canudo é efetivamente o grande vilão. Juntos, chegamos a uma ideia de um projeto, e aí a gente vai trabalhar ABP, Atividade Baseada em Projetos. E qual vai ser o projeto que eu quero desenvolver com esses meus alunos? Eu quero um projeto que são ações sociais. E aí, vejam só, quem é que não conhece a tal da hashtag? Hoje a hashtag é uma moda, não é verdade? Então vejam só, professores, a hashtag hoje está viralizada, ou seja, todo mundo posta uma foto e coloca lá, hashtag blá 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 blá, hashtag Seduc Amazonas, hashtag metodologias ativas. O que é efetivamente a hashtag? E aí entra o nosso papel de transcender a matéria. Então, dentro desse meu projeto, eu quero fazer uso de algo que faz parte do cotidiano desses alunos. Eu quero fazer uso de alguma coisa que eu percebo que eles usam no seu dia a dia. Mas, será que eles estão usando corretamente o que é essa hashtag? Será que efetivamente eles sabem o que é uma hashtag? Então, eu posso aproveitar dentro desse meu projeto, trazer um conteúdo extra. Então, o que eu desejo? Eu desejo que esses alunos, o que seria então o meu projeto? Eu desejaria que esses alunos postassem fotografias mostrando a sua mudança de hábito em relação ao canudo com as hashtags. E aí, por exemplo, eu posso fazer uma votação naquele trabalho com o grande grupo de qual seria a marca que eu quero que eles trabalhem. Então, vejam só, professores, é muito importante eu entender que por mais que eu, professora, já tenha o projeto desenhado antes de ir para a sala de aula, que já saiba quanto tempo isso vai me levar, que já saiba os meus objetivos finais depois que tudo isso acabou, que eu permita ao aluno que participe também da construção do projeto. É como se eu fosse dar a viga, os alicerces, mas quem vai completar a decoração dessa casa
é o aluno. Então, neste exemplo que eu trouxe aqui para vocês, eu vou querer, por exemplo, que eles escolham qual vai ser a hashtag que vai nortear o nosso trabalho. Eles podem criar em grupos e depois fazer uma grande votação. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Hashtag consumo responsável. Hashtag yo no uso pajillas. Hashtag sem pajillas. Mundo sem pajillas. Enfim. Então, esses alunos, eles prepararam qual vai ser a hashtag que eles vão utilizar. Por que é importante esse momento? Porque o aluno participa, ele adora participar. E a gente não pode deixá-lo à margem da nossa prática pedagógica. O aluno tem que ser construtor, ele tem que caminhar de mãos dadas conosco. Porque quando ele participa efetivamente, ele se sente parte desse aprendizado, esse aluno compra a ideia. É aquela história que a gente viu lá no comecinho, bem rapidamente, sobre o Golden Circle. Quando ele entende o porquê ele está fazendo aquilo, ele compra aquela ideia. E não apenas quando ele é o quê. Então, se eu chegar para esse aluno e falar, olha, eu quero que vocês tirem fotografia com a hashtag Mundo Sem Pajillas e vai ganhar a foto mais criativa. Ok. Mas se o aluno participou desse projeto, se ele se sensibilizou, se ele percebeu o grande mal que o canudo faz, se ele sofreu essa parte de empatia em relação aos problemas que tudo isso pode causar ao outro, a mim, ao meio ambiente, à sociedade que eu vivo. E se ainda por cima eu vou envolvê-lo dentro do projeto, esse aluno está com você para sempre, eu posso te garantir. Mas vejam só, quando a gente fala sobre fazer uso das mídias, da parte digital, da cultura digital, e, por exemplo, fazendo uso da hashtag, eu, como professor, preciso entender outra coisa que traz a BNCC. Então, vejam só. A gente está falando que dentro da BNCC existe uma nomenclatura chamada multiletramento dentro do corpo e que deve nortear a atividade do professor. O que quer dizer o multiletramento? Apesar do multiletramento, como está ali na BNCC, estar relacionado ao ensino da área de linguagens, eu acredito que ele também pode estar relacionado em outros conteúdos e a gente vai ver isso juntos. Mas vamos lá, vamos entender o que significa essa palavra multiletramento. O multiletramento vem da palavra do inglês multiliteracy, que é um termo criado na década de 90 por um grupo acadêmico denominado The New London Group. Essa terminologia, né, o multiletramento, ele está baseado em dois aspectos, né, em relação à comunicação e à atualidade. Primeiro, ele vai falar sobre a variedade linguística. Então, ele fala que cada ser humano tem o uso de uma linguagem de acordo com a esfera social que ele frequenta. Ou seja, se eu estou no meu grupo de amigos, eu vou falar de uma forma mais tranquila, vou fazer uso de gírias. Se eu estou no ambiente de trabalho, eu vou diminuir, vou modificar as gírias, eu vou fazer uso de uma linguagem diferenciada. Então, esse é o primeiro grande aspecto do multiletramento, que seria o respeito das variantes linguísticas. E existe também a palavra multimodalidade. O que quer dizer a multimodalidade? Seria a característica dos novos meios de informação e comunicação. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, professor. O que tudo isso significa? Que dentro da minha prática pedagógica, eu preciso respeitar, em relação às linguagens, né? Eu preciso respeitar duas coisas. Eu tenho que entender que existem esferas sociais onde a linguagem utilizada não é igual. Então, por mais que em sala de aula eu vá ensinar a gramática, o uso culto, normativo da língua, eu também não posso desconsiderar e nem desrespeitar as variantes linguísticas. Eu tenho que entender também os regionalismos.
Eu preciso respeitar que talvez a brincadeira do hashtag é uma brincadeira de um nível, de uma esfera social mais tranquila. Eu tenho que entrar no mundo desse meu aluno, que eu não posso escrever um texto acadêmico fazendo uso de gírias, por exemplo. Então, isso eu também preciso ensinar para o aluno. E o segundo aspecto, que quando falava sobre a multimodalidade, é onde nós, como professores, precisamos entender que aquela produção escrita, papel e caneta, ela existe, ela deve existir, ela tem que continuar. Porém, nós sabemos que existem outras formas de se expressar, outros meios de se comunicar. Então, por exemplo, a fotografia é um outro meio de comunicação. O vídeo é uma outra forma de comunicação. As conversas de WhatsApp não são iguais às de uma carta, que não é a mesma coisa que quando nós produzimos um texto acadêmico ou vamos escrever uma pesquisa. Eu preciso respeitar tudo isso e preciso estimular que esse aluno também faça uso de diversas formas de comunicação para expressar o seu pensamento. Então, aqui eu vou dar um exemplo de espanhol. Eu posso aproveitar, por exemplo, já que a temática era o canudo, eu posso apresentar para eles, isso aqui é um vídeo, eu posso apresentar para eles como que é a palavra canudo em diferentes países. Eu posso trabalhar com eles a parte das variações lexicais. Eu posso trabalhar, por exemplo, quando eu apresento um vídeo como este, eu posso trabalhar, vejam só, professor, uma coisa bem importante, eu posso trabalhar variações linguísticas, eu posso trabalhar acentos, variações lexicais, eu posso mostrar para eles que nem tudo é exatamente igual em todos os lugares, que existem as variações linguísticas, existem diferenças territoriais, e veja só no nosso próprio grande Brasil, cada lugar chamamos de uma forma. Eu tenho uma fruta que eu adoro que se chama tangerina, e essa tangerina é mimosa, é bergamote, é morgote no mesmo país. Então isso eu posso aproveitar numa atividade como essa, mostrar para eles diferentes sotaques, em espanhol, acentos, mostrar diferentes sotaques e tudo isso dentro do nosso grande projeto, que é o uso excessivo do plástico e a mudança de rotina, sendo a extinção do canudo na minha vida diária. Outro exemplo muito importante é mostrar para esse aluno que a multimodalidade é essa infinita maneira de se comunicar. Skype, Facebook, eu tenho símbolos, enfim, mostrar para esse aluno que a comunicação é intensa e de formas diferentes. Observem esse infográfico que eu trouxe. Muito, muito interessante. Você perceber que eu posso, por isso que quando eu conversei ali com vocês, e eu disse para vocês que eu não concordo que o multiletramento seja apenas para as linguagens, lembra que eu comentei? Que eu disse que o multiletramento, na minha opinião, ele não era apenas para as linguagens, porque as outras disciplinas podem fazer uso desses recursos. Então, vejam só, olhando assim, geral, o que nós temos? Um infográfico. Esse infográfico, ele vai trazer muitas informações. O infográfico hoje é uma nova forma de apresentar conteúdos, não só em formato de texto, nem só em formato de figura, como as charges, por exemplo. Aqui no infográfico, quantas informações eu posso ensinar o meu aluno a retirar? Eu tenho informações sobre o canudo. Esta imagem que a gente vê por aqui mostra sobre quais são os animais que hoje estão sofrendo mais, que é o mundo aquático. Vai dar informações sobre como eu devo evitar o uso do canudo, qual é o tempo que demora para fabricar, o tempo de uso, a quantidade, o
tempo para se decompor, enfim. Eu tenho aqui muitas informações que podem ser usadas para uma aula de matemática, por exemplo. Eu posso trabalhar a aula de química falando sobre a decomposição do plástico, sobre a composição do plástico. Eu posso entrar aqui com aula de biologia, falando sobre as espécies marinhas. Eu posso falar também sobre problemas socioambientais, quando a gente fala sobre os 10 resíduos que mais poluem as praias. Então, professor, o que a gente percebe? Que eu posso utilizar uma imagem como essa apenas ilustrativa. Tá bom, fica bonito lá de fundo enquanto eu estiver trabalhando, mas eu posso aproveitá-la ao máximo, tirar todo o suco que essa laranja pode me oferecer, por exemplo. Eu posso fazer com que os alunos criem um próximo infográfico com as informações que eles trouxeram daquela aula invertida que eu pedi para eles pesquisarem e trazerem grandes informações. Então, ao invés de fazer o produto final sendo hashtag Simparrilhas, eu posso pedir que eles criem um infográfico. Eu posso pedir que eles transformem essas informações textuais em tabelas, trabalhar a parte de linguagem, trabalhar junto com matemática. Eu posso fazer com que os alunos pensem sobre esse problema sociogeográfico, social que nós temos hoje dentro da área de filosofia e sociologia, que eles pensem sobre como nós cidadãos, estamos mantendo ou não o nosso meio ambiente, quais são as consequências. Toda essa exploração de um infográfico nos permite trazer muito mais conhecimento para esse aluno. Eu quero mostrar aqui para vocês, só fazer um comentário. Essa imagem aqui, ela foi gravada 2 semanas atrás dentro de um hotel na rede Ibis. Então vejam só, professores, eu estava, e essa é a grande sacada do professor. A gente não para de ensinar e a gente não para de colher informações. Eu estava indo me hospedar num hotel e de repente eu vejo ali o videozinho passando na tela atrás da recepcionista, falando que a partir daquela data, aquele hotel não iria mais oferecer bebidas com canudo. E ele não só explicava o porquê ele não iria mais oferecer bebidas com canudo, que a gente está acompanhando aí o grande problema que é, mas ele também chamava o cliente para participar, fazendo a produção de um hashtag e tirando uma foto dele bebendo algum drink, alguma bebida, um refrigerante sem o canudo, e que entrasse nas redes sociais do Ibis. Então, essa ação eu posso replicá-la também na minha sala de aula, como eu estou fazendo agora com esse projeto junto com vocês. Mas o que eu quis mostrar com essa imagem? Mostrar que às vezes a gente acha que o nosso dia a dia não pode ser trazido para a sala de aula. E não é verdade. O aluno adora, e nós, como nós também gostamos, de ver exemplos reais da prática e da teoria, ok? Então eu estou mostrando hoje para vocês um exemplo real da nossa prática, da nossa teoria dentro da prática. Então vamos lá. Então, falamos sobre o hashtag e vamos voltar ao nosso projeto. Antes de iniciar o projeto, eu posso aproveitar e explicar para o nosso aluno sobre o que e como fazer uso do hashtag. Que o hashtag ele serve para identificar um tema, para ser compartilhado nas redes sociais. Que o hashtag cria um hiperlink, e aí eu posso explicar o que é um hiperlink. Eu posso explicar que o hashtag não adianta colocar uma frase inteira, que na verdade o hashtag ele é uma palavra-chave, que ele tem que ser escrito junto. Então vejam só, acompanhem comigo aqui, professor, o que eu quero mostrar com vocês. Eu quero mostrar para vocês que, por mais que o projeto seja hashtag Vida Simparrilha e uma fotografia, e depois o voto de qual fotografia ficou mais legal, eu não posso perder oportunidades de implementar, de colocar um pouco mais de conteúdo dentro dessa prática. Quando eu mostro para esse aluno que o hashtag tem que ser usado com uma palavra-chave,
eu tenho certeza que metade desses alunos, quando eu dei essa aula, metade dos alunos mudaram a sua forma de escrever hashtag. Porque talvez nunca ninguém tenha dito para eles que a hashtag não pode ser uma frase gigante, que ela é uma identificação, que quando eu entro nas redes sociais e faço pesquisas com a hashtag, todas as fotos ou imagens ou informações vinculadas a ela vão aparecer para o mundo inteiro, por exemplo, que ela não é privada, que tem que ser escrito com palavras juntas, que não adianta eu colocar hashtag sim separa parrilha, porque eu vou só ter a relação hashtag sem, e não ficou canudo, porque ela tem que ser escrito juntos. E com isso eu vou ensinar ainda mais esse nosso aluno a viver, conviver e pôr em prática o que ele está aprendendo. Então aqui, ó, só para mostrar, já existem muitos materiais que falam sobre essas atividades de hashtag, né? Que falam sobre quando aconteceu, criações e que estimulam os consumidores responsáveis. Por que eu quis trazer esse exemplo de um material de espanhol? Eu quis trazer, vejam só, professores, eu quis trazer esse exemplo sobre os materiais que já estão em materiais de espanhol, no caso aqui sobre o uso da hashtag. Eu quis mostrar para vocês que a BNCC, por mais que ela seja um documento novo, as diretrizes descritas dentro desse documento, não são novas. Que já há muitas atividades que estão sendo realizadas por você, professor, que na verdade já compõem e já estão relacionados e complementam essas 10 características, 10 componentes, competências gerais que a BNCC nos traz. Então, professor, vocês estão vendo junto comigo que a gente vem trabalhando as atividades, metodologias ativas, mas que muitas vezes eu não estou contando uma novidade. Isso já faz parte do seu dia a dia. Você já faz isso. Você já está contemplando as competências gerais, além das competências específicas e das habilidades específicas do seu dia a dia. Então, é muito bacana isso que a gente vai terminar quando a gente terminar nosso encontro virtual no dia de hoje. Vocês vão perceber que os exemplos que eu estou trazendo, muitos de vocês já utilizam, seja parecido ou diferente. Então, o que eu quero colocar aqui como uma dica para vocês? Eu gosto muito desse aplicativo, que é o Canva. E não é um aplicativo, na verdade, você pode baixar isso no computador e criar as suas próprias imagens. Nós, professores, temos que entender que muitos alunos já sabem fazer tudo. Muitos alunos são 1000 vezes mais rápidos que nós. Então, veja só, professor, quantas vezes, tenho certeza que com você isso já aconteceu, de vocês estarem fazendo algum programa ou estarem no computador e, de repente, deu algum problema, uma pane, e um aluno seu vem ajudar. Não é verdade? Por quê? Porque esse é o métier deles, esse é o mundo que eles vivem, esse mundo digital. Certamente, eles já estão acostumados a criar os seus posts, colocar as suas fotos no Instagram, colocando hashtag, colocando desenhinho e tudo mais. Mas a gente não pode generalizar. Isso é muito importante, professor. Porque quando a gente generaliza, a gente esquece aquela imagem que eu coloquei lá no comecinho, aonde mostrava esse aluno por um todo, que nem sempre todos têm a mesma habilidade. Então, você, professor, tem que estar em constante procura de subsídios, de materiais para poder ajudar os alunos que não tenham essa mesma facilidade que outros têm. E se você não puder fazer isso, você pode solicitar que um aluno seu, que você perceba dentro daquele grupo, que tem muito mais facilidade, que ele seja o tutor dos grupos que vão produzir aquele trabalho, ou que ele leve para a sala de aula e ele explique para o grande grupo como é que se faz uso desse, sei lá, como eu poderia estar criando. E também você tem que estar antenado e oferecer instrumentos para que esse aluno possa fazer. No caso, como eu coloquei ali para vocês, o Canva é um excelente local onde o aluno pode facilmente criar os seus próprios posts ou seus próprios infográficos
ou seus próprios videozinhos. Por que isso, professor? Vejam só. Eu tive uma vez uma experiência muito interessante. Eu pedi para que os alunos fizessem fotografias, né? Eu gosto muito de trabalhar com fotografias, os alunos gostam, eles gostam de filmar a si mesmo, enfim. O que acontece? Nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer aparecer nas fotografias. Então, eu permiti que as ações, e não as pessoas, também fossem fotografadas. Existem alunos que gostam de desenhar. Nada impede, isso também é muito importante entender, que não é porque a gente fala que nós vivemos numa cultura digital, que a gente vive num mundo digital, não é por causa disso que eu vou abrir mão, ou esquecer, ou ignorar por completo outras atividades manuais. Muito pelo contrário. Então, se eu levo esse aluno aqui, incentivo esse aluno a que eles produzam um post utilizando Canva, ok, ótimo, eu estou ensinando para eles recursos digitais. Se esse aluno não se sente à vontade, ou porque na escola não há o acesso à internet tão fácil, alguns sites são bloqueados, ou porque a internet não chega no seu bairro, na sua cidade, e não é essa a prática que vocês fazem uso, essa atividade não perdeu a sua função. Por quê? Porque o aluno pode recortar revistas, imagens, e produzir num cartaz a mesma coisa que ele produziria dentro de um Canva. Então, professor, não se sinta obrigado a sempre fazer uso da tecnologia como algo que seja de extrema importância, que só isso possa valorizar a sua prática. Não, professor. A sua realidade é você que conhece. Então, você vai entender até onde você pode ir e quais outros instrumentos e subterfúgios você pode utilizar. E nem por causa disso a atividade deixa de ter validade. Bom, então eu queria comentar uma coisinha com vocês. Isso que nós fizemos agora, esse exemplo que acabamos de dar sobre a produção de um projeto final daquele nosso primeiro problema, que era o uso excessivo do plástico, que era a hashtag Vida Sin Parrilhas, Mundo Sin Parrilhas e a fotografia, ela é um projeto final. Esse projeto final, que é realizado pelo grupo, ele tem que transparecer e ele tem que ser trabalhado por meio da transdisciplinariedade. Vejam só, o que é que significa a palavra transdisciplinaridade? A gente até agora já trabalhou e já escutou multidisciplinar, transdisciplinar é uma palavra diferente. O significado da transdisciplinariedade é um produto, um projeto que pode ou não estar ligado a outras disciplinas, mas ele precisa oferecer uma transformação social. Normalmente, quando a gente faz o uso da atividade baseada em projetos, todo esse trabalho que nós viemos construindo juntos, aonde eles analisaram aquela imagem sobre o lixo na beira dos rios, aonde eles chegaram à conclusão de que o uso excessivo do plástico é um grande problema na sociedade, aonde eles perceberam que eles, na sua vida pequena, da escola e de casa, no seu círculo social, podem adotar ações aonde este problema possa se minimizar com o canudo, aonde eu termine o projeto com uma ação divertida, onde eles podem postar fotos ou criar infográficos ou criar posts estimulando o uso daquela hashtag, eu tive uma transformação. Esse aluno que iniciou a pesquisa há 2 semanas atrás, certamente não é mais o mesmo aluno que terminou esse projeto. E isso é uma atividade transdisciplinar, aonde eu faço a transformação, aonde eu crio um aluno consciente que possa modificar o meio que ele vive. E aí, com esse pensamento, eu quero trazer para vocês uma reportagem que eu li, fazer um comentário sobre uma reportagem que eu li há pouco tempo atrás, sobre a professora Valquíria Montemor, que é professora da USP.
Ela faz um comentário muito importante a respeito do ensino de idiomas com a formação de cidadania. Ela comenta que os planos pedagógicos precisam integrar o ensino da língua e o projeto, precisam integrar o ensino da língua a um projeto de formação de cidadãos e críticos. Vejam aqui, professor, para mim esse artigo é excelente, eu super recomendo para que vocês leiam. O que eu quero colocar para vocês? Vou falar um pouquinho sobre a área de espanhol. O ensino de um idioma, ele não pode apenas transitar entre regras gramaticais, léxico, vocabulário e cultura. O ensino de um idioma, eu concordo plenamente com o que a autora nos fala, que ele deve estar integrado com a formação de um cidadão, com a formação humana. Por quê? Eu acabei de mostrar para vocês que eu posso estar ensinando o espanhol, eu posso estar ensinando a ler em espanhol, eu posso estar ampliando o vocabulário lexical sobre meio ambiente, de flores, as florestas, enfim, flores, árvores. Eu posso estar trabalhando todo esse campo lexical. Eu posso estar trabalhando também multiletramentos, multimodalidades, mas em nenhum momento eu perdi a oportunidade de formar um cidadão. E não deixei aquela rotina burocrática de cronograma, prova, avaliação de lado. Eu apenas trouxe uma contribuição maior para o ensino de um idioma. Então, hoje a gente sabe que, por exemplo, aprender um idioma, aprender o inglês ou aprender o espanhol, num país como o nosso, é importantíssimo. Mas eu tenho que trazer um porquê a mais. Além de eu trazer o ensino do idioma como algo transformador, eu também tenho que trazer o ensino do idioma como algo que possa levar esse aluno a aumentar o seu campo de trabalho, ter mais chances, mas eu posso, junto com tudo isso, trabalhar a formação crítica do cidadão, certo? Enfim, pensando nisso, vem a minha grande pergunta. O que fazemos de verdade quando ensinamos bem? Quando ensinamos bem, no caso, o exemplo que eu trouxe, a língua estrangeira moderna, a gente vai além da gramática, das listas lexicais. A gente trabalha ecologia, a gente pode trabalhar meio ambiente, a gente pode trabalhar consumo responsável, reciclagem, promover ações e mudanças de hábito, podemos falar sobre tecnologias e, principalmente, professor, formamos cidadãos para o mundo. Um conhecimento, importantíssimo entender que esse se trata de um conhecimento que integra e colabora com a sociedade. Vejam, professores, podemos promover ações e mudanças de hábitos e isso pode impactar na sociedade. Então, para terminar, o que eu quero conversar com vocês? Eu queria mostrar hoje, de uma forma bem simples, algumas metodologias ativas. Transpor esse conhecimento e relacioná-los com o que a nova BNCC propõe dentro das competências gerais. Então, a minha ideia hoje foi, ao invés de dar uma aula teórica sobre atividade baseada em projeto, atividade baseada em problema, aula invertida, o uso do multiletramento e da multimodalidade, em vez de falar sobre teoria, eu quis mostrar para vocês o quanto isso já existe na nossa prática pedagógica. Trazer para vocês um projeto inteiro, de começo até o final, mostrando para vocês que em nenhum momento eu não cumpri com o cronograma, com as minhas obrigações, mas eu pude trazer para esse aluno infinitas oportunidades de reflexão. Eu pude promover ações e atividades onde eu respeitei a individualidade de cada aluno, aonde eu fui capaz de permitir que o aluno mais tímido tivesse uma atividade de desenho ou uma atividade de produção escrita, aonde aquele aluno que é sinestésico ou oral, que gosta de falar igual eu, ele possa também se expor.
Mas isso dentro do que hoje nós denominamos algumas metodologias ativas. Então, hoje a gente trabalhou algumas metodologias ativas com a intenção de mostrar para vocês como elas estão interligadas e têm um propósito em relação ao que a BNCC nos pede. Por fim, vai ficar aí para vocês um QR Code e um link aonde todos esses aplicativos, essas informações diferentes que eu fui trazendo para vocês, estão lá e outras mais. Então, se vocês quiserem, qual é o link do Canva, está dentro do Padlet. Lembrem que eu falei para vocês que eu posso fazer uso de diversos recursos gratuitos e digitais? Enfim, esse aqui é um que eu adoro usar. Não precisa fazer inscrição. O aluno simplesmente escreve ou digita ou faz a leitura do QR Code, ele vai lá para aquela linha, é como se fosse uma linha do tempo, onde eu coloco informações e eles vão colaborando e participando dentro dessa atividade. Bom, professor, quero terminar então dando mis muchas gracias. Há anos eu termino as minhas apresentações com essa imagem, mas para mim ela é muito significativa. Todos somos professores. Cada um vai escolher a cor que deseja ter. Muitas graças. Veja, vamos ter um intervalo de 10 minutos e continuamos, certo? Bom, professor, o que eu tenho a dizer sobre o dia de hoje? Um eterno agradecimento. Espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês que a nossa prática está aí. E que todos os dias nós temos coisas novas para fazer. Foi para mim um momento muito especial. Professor Carlos, obrigada pelo agradecimento. Sou eu a que tenho que agradecer a vocês pela grande oportunidade de estar aqui com vocês, certo? Ali o professor Carlos colocou, agradecemos sua colaboração, certamente irá enriquecer as nossas aulas. E é isso, realmente é esse o objetivo. Hoje a minha intenção não foi passar uma teoria vaga apenas para vocês. Foi mostrar como essa teoria efetivamente ela está ligada à nossa prática pedagógica. E que nós não podemos esquecer, por mais que estejamos dentro de uma rotina estafante, cansativa de sala de aula, dos nossos afazeres como profissionais e professores, nós também temos que lembrar que nós temos o dom de educar e de formar. E que para isso eu tenho vários recursos, entre eles algumas metodologias como coloquei no dia de hoje. Bom, professor, muitíssimas gracias e espero que todos les haya gustado absolutamente todo. Profe Francisca, gracias. Bueno, coloca ali a professora Francisca, né? Trouxe importantes informações, sem dúvida nenhuma irão contribuir para refletirmos a prática da pedagógica. E é bem isso, professora Francisca. Muitas vezes a gente deixa de refletir, de pensar um pouquinho sobre a nossa prática pedagógica. E com essa, espero ter trazido uma oportunidade bacana para vocês, para pensarem o quanto podemos ir além das páginas de um livro. Bom, muitíssimas gracias a todos e hasta pronto.